A altura agora é para descobrirmos o Nuno Nepomuceno. Isto tudo porque no próximo sábado às 4 da tarde está presente na Bertrand do Fórum Algarve para uma sessão de autógrafos a propósito de um dos volumes de uma trilogia. Este primeiro livro intitula-se O Espião Português. Nuno, muito boa tarde. Boa tarde. Olá, bem-vindo à rua. Obrigado. Nuno, tu convém aqui também fazer uma breve contextualização. És licenciado em Matemática pela Universidade do Algarve. Como é que um homem de Matemática e ainda dos aviões descobre as letras? Essa é uma pergunta que me fazem frequentemente. Eu sempre gostei de escrever, mesmo antes de ter tirado o curso de Matemática. Na altura, quando optei pela Matemática, tinha a opção das letras em aberto. Depois escolhi Matemática por uma questão, achei que seria mais fácil obter emprego, mas sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever, e mesmo quando estava no curso, os meus professores queixavam-se que eu escrevia sempre imenso nos testes, apesar de ser de Matemática. Era um gosto paralelo, e o curso de Matemática, de uma certa forma, ajudou-me também a estruturar o raciocínio e a ser capaz de lidar com várias variáveis ao mesmo tempo. Obviamente que não trabalho com equações matemáticas nos livros, mas dá-nos uma capacidade de abstração que depois também é importante para escrever. Nuno, tu há 3 anos foste também o vencedor do Prémio Note. O Espião Português teve edição pela ASA, depois veio um contrato de exclusividade com a Top Books e, entretanto, foi também reeditado por esta editora. Este Espião Português faz parte de uma trilogia e eu quero que nos fales um pouco primeiro deste livro. O que é este Espião Português? O Espião Português, como a Lela disse bem, é o primeiro de uma trilogia. A história centra-se no André. O André é um alto funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros português que está presente em Estocolmo, na cimeira de encerramento da presidência sueca da União Europeia, em termos profissionais, portanto, relacionados com o Ministério. Nessa altura, ele trabalha também para uma agência de espionagem que pertence ao MI6, até ao Serviço de Inteligência Britânicos, e ele tem que recuperar uma parte de uns documentos que pertenceram a um cientista, a um investigador russo. E depois a história começa a partir daí. Ele faz uma descoberta nessa altura, depois o vai lançar numa espécie de viagem ao longo da Europa. Ele passa por diversas capitais, até fazer uma descoberta final, que eu não posso dizer o que é, que vai mudar um pouco a vida dele e também poderá mudar também a vida da humanidade. Este é o conceito do primeiro livro. Como são 3, e atualmente a União Europeia tem um modelo de presidência tripartida, portanto o que eu estou a prever fazer é cada um dos 3 livros irão corresponder a cada um dos 6 meses dessa presidência. A primeira foi a presidência austríaca, o segundo livro corresponde à parte da presidência portuguesa, portanto é um livro que vem mais para Portugal, e o terceiro livro irá corresponder à parte da presidência francesa. O segundo livro é um livro que é, de alguma certa forma, mais romântico. Vai ser lançado em abril. O primeiro livro conta uma história de amor, mas um pouco ao contrário. Eu, no segundo livro, trabalhei mais o romantismo, porque também me fui apercebendo que tinha mais leitoras do que leitores, e então quis explorar isso um pouco. E o terceiro, basicamente, será a conclusão da história e do projeto em si. E como é que descobriste que tinhas mais leitoras do que leitores? Foi através das sessões de autógrafos e também dos contactos através das redes sociais. Eu estou bastante presente no Facebook e no Instagram e no Twitter, e também disponibilizei, eu tenho um site que é www.nunonepomuceno.com, onde tenho um e-mail onde as pessoas que leem o livro podem me contactar, e normalmente os contactos que eu recebo são sempre de senhoras em vez de homens, o que é curioso, porque eu estou inserido num género que nós, em princípio, poderíamos pensar que será mais apelativo a homens, porque o livro tem bastante ação e tem muito mistério e tem alguma violência, mas, no entanto, acho que as mulheres sentem-se atraídas pela espionagem, pelos mistérios que envolvem este tipo de livros, e acabam por ser elas que compram mais, também porque acho que atualmente em Portugal as mulheres leem mais do que os homens, e também passa um pouco por aí. Nuno, falaste há pouco, portanto, desta trilogia, do que nos dá o primeiro, o segundo e o terceiro volume. Falaste desta divisão entre dedicar cada um à presidência austríaca, à portuguesa, à francesa. Nuno, porquê seguir este modelo? Porquê seguir este tema como base? Eu, quando comecei a conceptualizar o Espião Português,
eu quis tornar a personagem principal do livro o mais credível possível e queria que o livro tivesse uma dimensão muito cosmopolita. Queria colocar a personagem principal a viajar imenso pela Europa. E para o fazer de forma credível, tive que arranjar uma profissão que o justificasse. Portanto, o André é o diretor do Gabinete de Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros português e achei que se conseguisse incluir Portugal numa presidência da União Europeia, as viagens a que o André seria obrigado seriam mais fáceis de justificar e de acreditar no livro. Daí, depois a seguir, foi um processo de pesquisa. Eu fui à procura de como é que era o modelo de presidência da União Europeia. Verifiquei que atualmente funciona com um triunvirato, ou seja, em blocos de 3 países divididos por 18 meses. Cada país é responsável por 6 meses. E estes 3 países trabalham em conjunto. E daí ter feito a inclusão de Portugal no segundo livro. Depois selecionei a Áustria para o primeiro e a França para o terceiro. Nuno, aqui, portanto, vamos de encontro também, há pouco falavas na tua página, nunonepomuceno.com. Ao entrarmos, deparamos logo com uma questão que diz: e se toda a sua vida, tudo aquilo em que acredita, não passar de uma mentira? Que relação é que existe entre este livro, entre esta trilogia e, no fundo, esta mensagem? Essa frase tem um duplo sentido. O primeiro sentido e o objetivo desse chavão, chamemos assim, é remeter imediatamente para o espírito livre e para a temática da espionagem. Portanto, os espiões são pessoas com vidas secretas e automaticamente com essa frase nós somos transportados para essa segunda dimensão da vida do André. O outro significado que está por trás disso tem a ver com a própria estrutura do livro. Existem alguns mistérios que vão sendo parcialmente desvendados ao longo do livro, que têm a ver, nomeadamente, com a ocasião do nascimento do André, com alguns pormenores sobre a família dele que não são explicados, e de facto há ali qualquer coisa que está escondida, e essa é uma das revelações que está guardadas para o fim. Portanto, a própria vida do André, apesar dele ter uma dupla identidade, é uma mentira. Há coisas na vida dele, no protagonista do livro, que ele não sabe. E daí o duplo sentido da frase. Cada um dos 3 livros depois terá um subtítulo. Esse foi escolhido para o primeiro. O segundo será mais curto. São 3 palavras, que é confiança, dúvida e traição. São os 3 estádios em que o livro está construído. E o terceiro não posso ainda revelar, porque ainda falta um pouco para sair. Em princípio só sairá no princípio de 2016. Portanto, o subtítulo Confiança, Dúvida e Traição tem edição prevista para o próximo mês de abril, correto? Nós estávamos a prever inicialmente lançá-lo no início de abril. Entretanto, atrasámos um pouco com a revisão do livro e estamos neste momento com uma previsão a rondar a segunda ou terceira semana. E o desfecho desta trilogia vem, pelo menos por enquanto, tem edição prevista para o início de 2016, é assim? Sim, essa é a meta, é no início de 2016 lançar o terceiro volume. Está em aberto e também depende um pouco do ritmo que eu conseguir avançar e também se confirmar o sucesso que a reedição está a ter com a edição do segundo livro, eventualmente poderemos tentar antecipar um pouco e ter o livro disponível para o Natal. Mas ainda é sem compromissos, eu estou a tentar, digamos, despachar a tempo, mas não sabemos ainda o que é que vamos fazer. O que eu combinei com a Top Books foi que iríamos aguardar por maio ou junho para tomar uma decisão, porque aí já vamos ter dados concretos com que trabalhar, portanto já vamos ter o sell-out do segundo livro e depois será mais fácil então decidir o que vamos fazer, se eu já terei ou não força para estar presente no Natal, porque o Natal é muito apetecível, mas é sempre o risco, porque existem muitos lançamentos, nomeadamente de autores muito importantes, e nós queremos, obviamente, ter o maior destaque possível com os nossos produtos, e então vai ser uma decisão difícil, mas que só será tomada daqui a alguns meses. Nuno, e a ideia do último volume desta trilogia já está toda muito bem pré-concebida ou concebida, ou falamos de outra situação que é em
inspiração surgir naturalmente dia após dia? Como é que é este processo? É uma situação mista. Eu, quando escrevi o primeiro livro, sabia imediatamente o que é que queria fazer com o segundo e o que é que queria fazer com o terceiro. Eu, neste momento, eu estou sensivelmente a metade da redação do terceiro. E tenho, o que eu faço e o que fiz também já com o primeiro e com o segundo é ter algumas linhas orientadoras, ter alguns pontos de passagem, ou seja, eu quero ir daqui para chegar ao ponto C e passar pelo ponto B. Portanto, é isso que eu faço. Obviamente que depois há aqui um trabalho que também depende um pouco da inspiração momentânea. Eu não tenho tudo definido, isto não é um projeto de arquitetura, digamos assim. Mas é um misto. Eu tenho pontos-chave por onde passo. Há histórias que têm que ser fechadas, porque há coisas que vão entrar e têm que ser respeitadas, mas há sempre o espaço para alguma criatividade e às vezes é mesmo nessas alturas que surge a melhor escrita mesmo. É quando nós deixamos a criatividade fluir e damos asas um pouco à imaginação e deixamos o processo andar naturalmente. Nuno, ainda relativamente a este, o espião português, ele é caracterizado também como uma ode à família, onde é evidenciada a amizade e ainda o amor. Nuno, pergunto-te, para além da ficção, são também estes os pilares do autor? Sim, sim. O objetivo de colocar esses elementos no livro foi muito simples. Eu tinha a noção que ao querer colocar o André a viajar, ao passar por diversas cidades europeias, arriscava-me a fazer um livro que fosse pouco português. O que era estranho, porque eu sou um autor português e vivo cá, portanto não faria muito sentido. Então adicionei esses elementos, ou seja, os valores tradicionais portugueses, de maneira a tornar o livro mais português. E isso acabou por resultar muito bem, porque esses valores como a amizade, o amor, a confiança, a família, são valores que estão muito presentes no protagonista e isso dá-lhe uma dimensão humana muito grande e acaba esse exatamente por ser o fator surpresa no livro, que é este protagonista não é um espião implacável como nós estamos habituados, ou frio, como estamos habituados a ver nos filmes do James Bond, por exemplo. Ele tem uma dimensão humana muito forte, ele tem sentimentos muito fortes. Há quem diga que ele é simultaneamente frágil e forte, ou é forte quando é preciso e frágil quando também assim é. E isso acabou por resultar muito bem e são elementos que vão passar para os outros livros. Apesar de cada um ter uma estrutura independente, os livros pertencem a uma trilogia, mas eu tenho tido o cuidado de dotar a história de elementos suficientes para que quem leia o segundo não sinta necessidade urgente de ler o primeiro. Portanto, é possível ler um só isolado, porque o livro tem um princípio, meio e fim, tal como o primeiro, o segundo e o terceiro não. Mas esses valores tradicionais portugueses é algo que eu coloquei no primeiro e que vou manter para o segundo e para o terceiro, porque fazem parte dos pilares que definem o protagonista. Embora tenhas fugido um pouco à minha questão e usando aqui também o protagonista, mas desculpaste muito bem. Não posso deixar de te perguntar, sem querer entrar obviamente em questões muito pessoais, mas sim na questão do autor, quem é o Nuno Nepomuceno? Chamo-me Nuno, tenho 36 anos. Estudei no Algarve, eu fui para o Algarve com 10 anos, vivi em Lolé, depois fiquei até aos 23, foi na altura em que acabei o curso. Sou solteiro, atualmente vivo em Torres Vedras e pronto, e sou, além de escrever, sou controlador de tráfego aéreo, trabalho na torre de controle do aeroporto de Lisboa, onde faço funções de operação e de supervisão. Já vivi nos Açores, onde estive a trabalhar no aeroporto de Ponta Delgada. Antes disso também fiz uso do curso, antes de ter ido para o controle de tráfego aéreo, ainda dei aulas durante um ano. Dei aulas no Algarve, na Escola Secundária de Quarteira e depois mais tarde na Escola Secundária. E sou uma pessoa simples, sou sossegado, gosto de estar por casa, gosto de ler, gosto muito de escrever. Não há muito mais a dizer sobre mim. Nuno, agora sim a acabar, tenho outra pergunta que é: caneta e papel ou teclado? Caneta e papel para as linhas orientadoras, teclado para escrever, com muita reescrita e muito trabalho de construção pelo meio. Muito bem. Sábado, sessão de autógrafos, é assim? Sim, sábado à tarde, às 16 horas, no Livraria Bertrand do Fórum Algarve.
Sou um antigo aluno da Universidade do Algarve e convido desde já todos os colegas atuais e antigos a aparecerem, a estarem presentes. Podem levar a primeira edição, podem levar a segunda edição, podem ir só lá falar comigo, satisfazerem a curiosidade de saber como é o livro, de saberem que projetos é que eu tenho para o futuro, mas aproveitem, espero que estejam um bom dia e podem passear um pouco e leiam também e apareçam na Bertrand. Sábado às 4 da tarde na Livraria Bertrand, no Fórum Algarve. Nuno Nepomuceno com este O Espião Português. O segundo volume está quase a chegar, o terceiro está previsto para o próximo ano ou talvez um bocadinho antes, e também para descobrir no próximo sábado este primeiro livro da trilogia, O Espião Português. Nuno, muito obrigada. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado, Lela.